Governo quer apoio do presidente do Congresso à nova meta fiscal. Supremo Tribunal Federal suspende lei que liberava o uso da fosfoetanolamina. E no dia da Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos discute a valorização da categoria. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. A nova meta fiscal do governo para 2016 ainda não está definida. Enquanto isso, os números ventilados pelos políticos vão de 120 a 200 bilhões de reais. O que há de certo é que apenas na segunda-feira a proposta do governo deve ser enviada ao Congresso. Mas antes disso, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, fez uma visita ao presidente Renan Calheiros em busca de apoio à proposta. O ministro do Planejamento pediu compromisso do Congresso para votar a revisão da meta fiscal. Na proposta enviada ainda no governo Dilma, a meta seria alterada para déficit de 96 bilhões de reais. Mas o governo Temer pretende elevar esse valor. O número do déficit desse ano não está fechado ainda, porque nós queremos apresentar um número verdadeiro. Uma das críticas que eu pessoalmente fazia há vários anos ao governo que saiu era exatamente essa maquiagem de números. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. E a verdade dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira. Segundo Romero Jucá, o déficit será ainda maior porque pode incluir a possível capitalização da Eletrobras e a renegociação das dívidas de estados e municípios. Além disso, nesta quinta-feira, a Receita divulgou que a arrecadação de abril foi 7,1% menor do que no mesmo período do ano passado. Menor arrecadação e mais gastos, o resultado é um rombo maior nas contas públicas. O Ministério do Planejamento com a Fazenda estará fechando esses números que devem ser consolidados também pelo Tribunal de Contas da União para tirar qualquer viés político dessa discussão, que já projeta um déficit que beira a casa dos 200 bilhões de reais. Todos devemos ficar muito atentos com esses números que estão surgindo. São números novos que podem estar embutindo outros interesses que não sejam tão somente apresentar o déficit fiscal que a gente tem no orçamento. O presidente Renan Calheiros disse que o Legislativo está disposto a colaborar com o governo. A revisão da meta deve ser votada na Comissão Mista de Orçamento na própria segunda-feira e no plenário do Congresso na terça, após a votação dos 24 vetos que estão na pauta. A pressa tem explicação. Se uma nova meta fiscal não for aprovada até 30 de maio, o governo federal terá que cortar os gastos, podendo comprometer despesas que incluem desde o pagamento de fornecedores até a conta de luz dos prédios públicos. A disposição do Senado Federal é colaborar com o Brasil. Há um sentimento que nós captamos por onde nós andamos, de que o Brasil não pode dar errado novamente. Então nós precisamos colaborar com saídas. Não podemos desfazer esse capital político que está sendo acumulado pelo novo governo e precisamos tocar rapidamente uma agenda de mudanças para que o Brasil saia dessa situação. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje a lei que liberava o uso da fosfoetanolamina, a pílula do câncer. O consumo tinha sido autorizado por uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada em abril pela presidente afastada Dilma Rousseff. 6 ministros votaram a favor da suspensão da fosfoetanolamina, entre eles o relator Marco Aurélio Mello. Segundo ele, a comercialização da droga sem testes clínicos fere a Constituição. 4 ministros discordaram parcialmente do relator e defenderam o uso da fosfoetanolamina apenas em pacientes terminais. A fosfoetanolamina sintética foi desenvolvida há 20 anos pelo Laboratório de Química da USP São Carlos e distribuída gratuitamente a pacientes com câncer, sem passar pelos testes exigidos pela Anvisa, que incluem pesquisas com humanos. A droga, mais conhecida como pílula do câncer, foi liberada no dia 13 de abril, depois que a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei aprovada em março pelo Senado. O texto permitia o uso e a venda do remédio sem o registro da Anvisa, desde que o paciente assinasse um termo de consentimento.
Senadores comentaram a decisão do STF, que agiu provocado pela Associação Médica Brasileira. É uma questão de bom senso. Toda a comunidade científica recomenda essa cautela. A própria direção da Agência Nacional de Saúde também recomenda essa cautela. Eu acho que o Congresso se precipitou, atendeu a um clamor sem pensar com a cabeça. Você não pode aprovar um remédio sem saber se ele funciona ou não funciona. E para que ele funciona? O que é que eu acho que deveria se fazer? Há uma substância que gerou uma expectativa, que pessoas que estão em fase terminal veem nisso uma chance de se salvar. Os familiares veem nisso uma esperança. Por que impedir isto? Era uma lei autorizativa que poderia usar. E aqueles que creem, acho que não tem nenhum problema de ter o direito de usar. Eu acho que é um equívoco do Supremo barrar essa lei. Sempre que existe uma dúvida a respeito de uma questão muito séria, como é a questão de medicamentos e de doenças, ou de outras questões envolvendo o contraditório à democracia, o Poder Judiciário é o caminho para você dirimir essas dúvidas. A pauta do plenário está trancada por 2 medidas provisórias que chegaram da Câmara dos Deputados e foram lidas nesta quinta-feira. A MP 706 prorroga contratos do setor elétrico e a MP 712 trata de providências de combate ao mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus. Hoje, 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Representantes da categoria vieram ao Senado para uma homenagem e pediram a aprovação de matérias que beneficiam pessoas carentes. A autonomia da Defensoria Pública, o fortalecimento da estrutura e a melhoria das condições de trabalho. Metas definidas pelos defensores públicos na audiência da Comissão de Direitos Humanos, que homenageou a categoria. Eles também pediram a aprovação de matérias em favor do público-alvo da Defensoria. A PEC 33/2012, que é a redução da maioridade penal, nós somos veementemente contra a redução da maioridade penal. Nós temos um cuidado muito especial com o PLS 554/2011, que versa sobre a audiência de custódia. A ANADEP há muito tempo é defensora da audiência de custódia do nosso país. Existe um brocardo jurídico romano, eu não sei pronunciar, mas seria mais ou menos assim, né? Os tribunais estão fechados para os pobres, né? E a Defensoria Pública é exatamente a chave de abertura desta porta. Eles também lembraram emocionados a missão constitucional de assegurar direitos a pessoas desassistidas. Muitas delas sequer conhecem esses direitos e a obrigação do Estado de garanti-los. Se a gente busca mais estrutura, é para produzir mais, é para alcançar mais, porque a gente sabe que se a gente for mais longe, a gente chega onde está o assistido que não consegue chegar até a gente. A defensora pública Michele Leite chegou a chorar quando contou uma situação em que teve que se impor para a defesa de um acusado. Pediram para me retirar da sala da Polícia Federal. Eu disse, a Constituição do meu país me autoriza e eu vou ficar aqui. E os policiais federais, que eram responsáveis pela rigidez, me mantiveram na sala. E ele teve o direito de escolher não produzir prova contra si mesmo. E eu estava ali para defendê-lo contra tudo e contra todos, porque esse é o nosso papel. Desculpa. Na mesma reunião, o senador Paulo Paim apresentou moção de censura ao apresentador Danilo Gentili. O comediante ofendeu a senadora Regina Souza na cobertura da sessão que aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário do Senado. A moção ainda precisa ser aprovada pelos senadores da comissão. Requer o voto de censura a Danilo Gentili Júnior, pela notícia vinculada no seu Twitter, pessoal do apresentador, comediante, escritor, cartunista, fotógrafo, repórter, publicitário, empresário, em total desrespeito, de uma forma preconceituosa, à senadora Regina Souza. A postagem. Senadora, achei que fosse a tia do café. Você consegue entender o que o senador Regina Souza está falando?
demonstrou ali um comportamento machista, preconceituoso, que deve ser rechaçado e repelido por todos os cidadãos. Fazer humor é muito diferente de ofender e proferir palavras preconceituosas. Senadora Regina Souza, você soube fazer o bom combate e, quando teve a oportunidade, sempre defendeu o seu povo e não a sua vida pessoal. E por isso que você está aqui. Eu vou pedir uma salva de palmas de pé para a senadora Regina Souza, que orgulha todo o povo brasileiro. Eu fui menina quebradeira de coco, que é mais difícil do que servir café, né? Me cortei os dedos muitas vezes, né? Então, eu quero o que eu vou fazer, a ação que eu vou fazer é em homenagem às tias do cafezinho e os tios, que aqui no Senado tem muitos homens que servem café. Que estão aqui conosco, então, uma salva de palmas para eles aqui, também. O pessoal do cafezinho, que está nos abastecendo. A senadora Regina Souza anunciou ontem no plenário do Senado que vai processar Danilo Gentili por considerar a afirmação do humorista racista. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.